o item 7. Então vamos lá. O que se deve pensar daqueles que, vendo um perigo qualquer no Espiritismo, creem que o meio de o prevenir seria interditar as comunicações espíritas? Se pode interditar a certas pessoas de se comunicar com os espíritos, não pode impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, porque não pode suprimir os espíritos, nem impedirem a sua influência oculta. Isso se parece a essas crianças que se tapam os olhos e creem que não são vistas. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, porque os imprudentes podem dela abusar. O meio de prevenir esses inconvenientes, ao contrário, é fazer conhecer a fundo essa coisa. O que adianta proibir alguma coisa que não tem jeito, né? Moisés não proibiu? Adiantou alguma coisa? Não tem como proibir uma coisa, né? Porque se alguém crê que o Espiritismo é uma coisa perigosa, é porque é a mesma coisa da pessoa não comprar uma moto, porque a moto é muito perigosa. Quem é perigoso é o homem, não é o instrumento, né? É lógico que se as pessoas não souberem usar, vai achar que é uma coisa perigosa mesmo. É igual, por exemplo, quando nós começamos a estudar apometria, muita gente perguntou: isso não é perigoso? Ué, depende, o que você fizer com isso é perigoso, mas não tem nada a ver, porque adquire-se muito conhecimento e torna-se um perigo. É claro, se você deixar influenciar pelas más influências, é perigoso, mas não é por causa do ensino, não é por causa do aprendizado, não. É o homem que torna as coisas perigosas, né? Quando inventaram a dinamite, era perigoso. Depois que inventaram a bomba com ela, aí tornou perigoso, né? Aí o cientista, que foi o Graham que criou a dinamite, ele tinha culpa? Ele não criou uma arma, ele criou só o elemento, né? Descobriu só o elemento. É o homem que torna as coisas perigosas. Quando Santos Dumont inventou o avião, era uma coisa perigosa? Não virou uma grande arma de guerra até hoje? Quer dizer, pegaram o avião e transformou numa arma de guerra. Não só isso, é claro, né? Tem outras utilidades também. Mas não foi para isso que ele criou o avião, não. Mas acontece que a criatura cria alguma coisa, a intenção dele é criar. Agora, que a humanidade vai fazer com aquilo é outra história. O Espiritismo não tem nada a ver, porque se for querer que eles comunicam, não tem, é impossível, porque os planos tudo interligam, né? O espírito e o encarnado são tudo espírito, um está num plano, outro está no outro. Como que vai impedir a comunicação entre os dois planos? Não tem jeito, precisa estar o universo inteirinho ligado. Então isso aí é falta de bom senso, falta de estudo, porque a gente não tem como interditar alguma coisa, não tem jeito. Ou você aprende a lidar com aquilo e você faça bom uso daquilo, ou mau uso, mas impedir não tem como. Só Deus que impede mesmo, né? Que alguma comunicação entre determinadas pessoas deixa acontecer só por Deus, porque a humanidade não tem esse poder, não. Vou passar para agora provas possíveis de identidade. Identidade dos espíritos. Questão 255. Agora vai mudar totalmente a maneira do estudo do livro, né? Agora vamos partir para a identificação de espíritos. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com que facilidade certos deles tomam nomes emprestados. Assim, depois da obsessão, é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. De resto, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. A identidade do espírito de personagens antigas é a mais difícil de se constatar, com frequência mesmo impossível, e se reduz a uma apreciação puramente moral. Julgando-se os espíritos como os homens pela sua linguagem, se um espírito se apresenta sob o nome de Fêmea, por exemplo, e diga trivialidades e puerilidades, é bem certo que esse não pode ser ele. Mas se não diz senão coisas dignas de caráter de Fêmea, e que esse não desaprovaria,
há senão uma prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que deva ser ele. É neste caso, sobretudo, que a identidade real é uma questão acessória. Do momento em que o Espírito não diz senão boas coisas, pouco importa o nome sob o qual elas são dadas. Objetar-se-á, sem dúvida, que o Espírito que toma um nome suposto, mesmo para não falar senão do bem, não cometeria com isso menos fraude. E daí não pode ser um bom Espírito. É aqui que há nuances delicadas, bastante difíceis de apreender, e que vamos tentar desenvolver. Tem muita gente que se preocupa demais com identificação de Espírito, né? Quer saber quem é o Espírito comunicante. Valoriza-se muito mais a identidade do Espírito do que o conteúdo do que o Espírito está passando. Então, é falta de prestar atenção, porque o que importa é o nome. Às vezes os Espíritos dão nomes por conta da gente aqui, né? Porque eles mesmos, dependendo da hierarquia que eles estão na evolução, eles nem nome têm mais, não existe nome. A identidade de Espírito é a identidade energética dele. A gente que tem necessidade de nomes, é claro que tem muito Espírito que está no mundo espiritual ainda tem uma ligação forte com a Terra, então eles usam os seus nomes de identidade da sua última encarnação. Né? Por exemplo, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Sheila, Eurico Balsanufo. Mas isso aí é um nome que eles tiveram nas suas últimas encarnações, que eles vão encarnar mais, né? Alguns nem aqui mais vão encarnar, como Bezerra de Menezes não vai encarnar mais aqui. Nem o Chico diz que vai, né? Então, eles ainda usam essa identidade, porque é um nome último que tiveram na sua última encarnação. Mas tem muito espírito que estão na hierarquia angélica, crística, que estão encarnados ou desencarnados, não existe nome para eles, não. A gente usa muito nome de arcanjos, né? Anjos, Gabriel, Miguel, Uriel. Então, esses nomes não são os espíritos que dão esses nomes, é as religiões que colocam os nomes deles, né? Então, eles têm problema, né? Que eles são identificados pelos nomes, mas o espírito não tem nada a ver. O nome, não existe esse nome para os espíritos, né? Eles atendem a um chamado, por exemplo, o arcanjo Miguel. Ele, onde é que acredita que é ele, e invocou ele, ele vai lá. Ele não é. Esse nome para ele não faz diferença nenhuma. E isso acontece com os espíritos todos de nível mais alto, né? Mas como a gente precisa de alguma coisa para a gente afirmar a nossa crença, a nossa fé, então tudo bem. Por isso que espírito de todos os níveis, né, participa de uma casa evangélica. Eles não usam as identidades dele, costumeira pela humanidade. Então ali ou é Espírito Santo ou não é o Espírito Santo, né? Então eles não falam os nomes dele. Na casa espírita, por exemplo, aí já usa a identidade que é aceita, mas nem todos usam a sua identidade, porque muitos vão ser rejeitados na casa espírita, né? Se vem um Exu, por exemplo, ele não dá nome nenhum, porque se falar que ele é um Exu fulano de tal, ele é expulso, né? Então, e se falar que é Bezerra de Menezes, o médium é expulso, porque está mistificando. Por isso eles não falam nada. Eles não falam nada. Bezerra de Menezes aqui faz de uso de um médium para fazer uma comunicação. Ele nem fala que é ele, porque o médium vai ser desacreditado, não vai achar que é ele nada, que tem mais o que fazer, que não vai usar um médium para isso nada, que é mistificação. Ele não vai usar, ele vai numa casa de umbanda, ele não vai falar que ele é o Bezerra de Menezes, ele fala que é um Exu plano de tal, um preto velho plano de tal, ele usa essas roupagens tudo para manifestar, né? Usa as roupagens de acordo com a crença daqueles seres que estão ali naquela religião. Então, mas é o mesmo espírito. Então quer dizer que o nome não importa para nada. Por exemplo, a gente vai ligar com um nome, por exemplo, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes vem, é o Bezerra de Menezes. Sabe o tamanho da falange de Bezerra de Menezes? São mais de 20 mil espíritos. Todos eles a mesma assinatura, Bezerra de Menezes. Qualquer um. Por quê? Porque tem a identidade da falange. Então, qualquer espírito que está lá, pertence à falange, vem, comunica, Bezerra de Menezes. Então, o que diferença faz para nós saber que é o Bezerra de Menezes o chefe da falange ou se é alguns da falange? Que diferença vai fazer? O conteúdo vai ser o mesmo? Porque todo mundo que pertence à falange dele, com certeza vai ter a mesma linguagem, porque senão não estaria ali. Por exemplo, vem um Exu para participar, fazer uma manifestação. Um Exu, que são chefes de falanges de legiões grandiosas. Então,
qualquer Exu que vier que pertence à falange é o Exu fulano de tal. Então, que diferença vai fazer para nós se é o verdadeiro ou se não é? O que importa é o conteúdo que está sendo passado, né? Não precisa nem de identificar. A gente não precisa preocupar com isso. A gente vê que, infelizmente, a grande maioria dos grupos se preocupa muito mais com a identidade do espírito. Ele não tem como comprovar se é autêntico ou se não é, a não ser que ele queira manifestar para você sentir a energia para ver se é o verdadeiro ou se não é. Porque pode vir um Bezerra de Menezes aqui, por exemplo, até uma evidência pode prever que ele está realmente ali, mas qualquer mago negro pode transfigurar e mostrar-se como Bezerra de Menezes e falar palavras bonitas e distorcer algumas do meio, e mesmo falando coisas boas, você vai pensar que é o verdadeiro. E aí devagarinho você vai se adaptando, acostumando, Bezerra de Menezes toda hora manifestando. Quando pensar que não, você já está entrando na armadilha, já está desviando tudo. Aí pega a energia de todo mundo, mexe em todo o trabalho. Quer dizer, o que importa é a mensagem, mas não só a mensagem, é a energia que ele está emanando, porque a energia não tem jeito de mentir. A gente tem que perceber, né? Se, por exemplo, tiver um Bezerra de Menezes manifestando aqui, a gente tem um mínimo de perceber, ter sensibilidade para perceber se a energia é boa ou se não é, né? É impossível uma energia ruim você achar que é Bezerra de Menezes. Mas acontece que nem todo mundo tem essa sensibilidade para perceber, né? Mas tem gente que tem. Tem gente, mesmo que tem uma evidência apurada, fica desconfiado com o pé atrás, para isso aí eu acho que não, hein? Por quê? Porque sente, tem uma energia ali que não é compatível com a dele. Então você já sabe. Então, falar que é fulano ou ciclano não significa nada. O que importa é a energia que você sente da criatura, ou o que ele está dizendo, ou a mensagem que ele está trazendo. Então é isso que é o importante. Então a gente vê muitos médios canalizando por aí, né, e usando nomes que são às vezes verdadeiros e às vezes não. E muita gente fica criticando, porque não vê o espírito, acha que não é verdade o que ele está falando. Não acha que é verdadeiro aquele espírito que está manifestando ali. Acha que é uma mistificação, que é impossível, porque espírito dessa grandeza tem mais o que fazer. Então, a gente está num livro de compreensão, uma evolução da humanidade, que a gente já precisa de parar para pensar, né? Que esses limites já não tem mais não. Aí já passando desses limites já. Né? E, olha, espírito de alta grandeza manifesta desde o tempo de Moisés. Ora, quantos mil anos depois disso, né? Você acha que esses espíritos não comunicam, não se mostram, não falam quem são? Agora são uma hora das verdades, agora não tem mais máscara, não tem mais mentira. Então o espírito chega e fala que ele é aquele ali mesmo. Se você quiser acreditar, amém. Se você não quiser acreditar, não tem para o espírito, não faz diferença. Você tem que acreditar. Então, olha o conteúdo, vê o conteúdo da mensagem, vê o método que está passando. Então, não importa o nome que está sendo usado, o conteúdo é que interessa. Então a gente tem que ter uma boa sintonia, uma boa vibração, ser autêntico e verdadeiro, para que você faça uma ligação boa com a luz, com o alto, você mesmo, porque se você tem uma ligação forte com a luz, com toda certeza você vai ser usado pelos espíritos da luz. Isso não significa que algum da treva vai te usar, não, porque os espíritos das trevas são ousados mesmo, eles usam qualquer médium, e se o médium não perceber, ele acaba virando instrumento mesmo. Mesmo que o médium tenha boa vontade, faz tudo direitinho, mas o instrumento das trevas vem e usa também. Então a gente tem que ficar com o pé atrás, porque se você perceber alguma coisa de estranho, pode saber que não é aquilo que você pensa que é, não. Tem coisas aí. Então a gente precisa de estar muito atento, sim, porque muita manifestação de espírito estranho acontece. Um tempos atrás aí, nós estávamos trabalhando aqui, aí o Bezerra de Menezes apareceu na evidência das pessoas, né? Aí falaram, estou vendo Bezerra de Menezes aqui. Aí a imagem era dele, mas a energia não era. Aí falaram assim, aí foi a Luísa que falou assim, não sei não essa energia, acho que nem é ele não, né? A mãe não deu outra, aí a máscara caiu, né? Aí manifestou, era um mago que estava transfigurado, Bezerra de Menezes, para infiltrar. Então a evidência é muito bom, mas a gente tem que, não só a evidência, a gente tem que ter muita ligação com a energia, porque perceber se é autêntico ou se não é, porque existe muita infiltração de espírito das trevas no meio de trabalho sério, e para poder desorganizar, para poder desestruturar, desencaminhar. A intenção é acabar, é destruir tudo.
Mas como eles não são capazes, não conseguem isso, mas o máximo que eles puderem estragar, eles estragam. E por que os espíritos da luz que estão aqui tudo deixam? Né? Os espíritos da luz estão tudo aqui, vendo tudo, e deixam, cruza os braços e fica só esperando a reação das vítimas, das cobaias. Por quê? É para ensinamento. Senão como é que a gente aprendia, né? Se manifestar um espírito estranho aqui, né? Falando que é fulano que a gente venera. Aí o espírito da luz vem aqui e manifesta, não é não, viu? Isso é mentira, isso não é esse aí não. Aí o que a gente vai aprender o quê? Né? Tem que passar nos testes também. Então os espíritos deixam, porque não pode ter. Então a escolha nossa, livre-arbítrio nosso. Porque se a gente está escolhendo aceitar aquele falso como verdadeiro, é nós que estamos fazendo a escolha. E se a gente está sendo ignorante da situação, a culpa ainda é nossa também. Porque nós precisamos sair da ignorância também para poder identificar com uma realidade quem é quem. Porque a gente não pode ficar por conta da espiritualidade nos conduzir, não. Senão a gente vira marionete, você não vai nada, você não aprende nada sozinho. Então, os espíritos estão tudo aqui, né? Nós estamos rodeados aqui, por exemplo, de espírito das trevas e da luz. Está tudo aqui. Os das trevas estão aqui para ouvir, sem a permissão de interferir. Às vezes até interfere se a gente fizer ligação com eles, mas eles não têm permissão se não der ligação. Os espíritos da luz está tudo aqui também. Muitos estão aqui para estudar e aprender, são neutros, mas tem muitos aqui que estão aqui com a intenção de estragar. Né? De manifestar de uma forma ou de outra em alguém para poder o trabalho não ser levado adiante, para que a informação não chegue, para que o esclarecimento não chegue, porque isso estraga os planos deles, né? Qualquer esclarecimento que você traz estraga os planos dos espíritos das trevas, e eles não querem isso, né? É a mesma coisa de uma quadrilha de traficantes. Vai alguém lá e denuncia eles, onde é que eles encontram, qual que é o meio de operação deles, vai, eles matam ele rapidinho, porque ele não quer isso, ele não quer ser exposto, né? E os espíritos das trevas é a mesma coisa. Então tudo que a gente faz aqui atrapalha os planos deles. Então eles vão fazer de tudo para infiltrar, e quem der sintonia para aquilo, o que acontece? Vai estragar mesmo, vai interferir e vai estragar. Mas o espírito da luz deixa, porque é ensinamento para nós precisamos disso aqui, nós precisamos de aprender. Então a identidade a gente não deve ligar muito. A identidade energética, sim. Oi. São todos os casos que dá liberdade para a gente falar. Olha, não é aquele espírito que você está pensando. Cuidado. Porque aí a gente até expulsa, porque o que eles querem? Não, é ele mesmo, é ele que está trabalhando para chamar as pessoas, né? Então, isso já aconteceu comigo, só que na hora que eu fui para falar que não era, aí não deixou eu falar. Mas em rápido, o povo mesmo, como você falou, as máscaras vai caindo e vai notando. Ainda falou assim, não é hora, não vai, porque quem que vai ser a prejudicada, tipo assim, né, em vista, não vai ser ele, vai ser você, que ele já, porque eles dominam todos, né? Domina mesmo, e a espiritualidade da luz não interfere nisso de jeito nenhum. Para cada um que está ali, aprender também, aprender discernimento. Muitos vão julgar, né? Muitos vão entrar em julgamento, então ele está fazendo escolhas, porque você está julgando alguma atitude ali, porque está escolhendo, né? Ele está escolhendo ser o joio. Então os espíritos da luz não interferem em nada, porque é livre escolha da gente. A gente escolhe com quem você está trabalhando ou não. Eles podem te intuir, mas se você não ouvir essa intuição, não adianta, né? Porque o espírito manifesta assim. Muita gente que não é real e verdadeiro manifesta ali, se você não tiver uma sensibilidade apurada, você compra gato por lebre, né? Sem saber, e você acaba sendo manipulado. A gente vê muita criatura que tem canal do YouTube, e são espíritos bem levados para trazer um trabalho de canalização, e a grande maioria deles estão caindo por conta disso. Estão caindo por quê? Porque eles estão perdendo a sintonia com a luz por causa de coisas deles mesmos, né? Ou vaidade, ou orgulho,
ou prepotência, alguma coisa, eles estão se perdendo. E o que acontece? Os espíritos das trevas usam essa facilidade, que para eles é muito bom, para que é um espírito que tenha algum defeito moral, que não está trabalhando aquilo, fica fácil dele infiltrar. Ele infiltra, se manifesta com o nome do fulano e do ciclano, que o ato está acostumado a canalizar, e a pessoa encarnada, que é o intermediário, nem percebe isso aí, e acaba sendo usado pelas trevas sem saber que está usado pelas trevas. E os espíritos da luz se afastam. Por quê? Porque é liberdade, ele está escolhendo. Ele está escolhendo ter aquele comportamento que facilita a entrada de espírito das trevas. Então, por esse aspecto, tem muita gente boa, de muita evolução, que está caindo por causa disso, porque não importa se ele é evoluído, ele mergulha aqui na carne, ele esquece quem ele é. Aí ele é produto do meio. Aí pode ser um espírito angélico, que ele vai ser um ser no mundo comum, normal. O espírito não vai cair não, mas a consciência encarnada sim, e vai levar um prejuízo danado para o espírito, né? Então o que acontece? A gente precisa estar vigilante, não importa que seja da luz ou não seja da luz, que seja alto ou que seja baixo, a vigilância constante, total, não tem privilégio para ninguém. Os espíritos da luz não vai chegar aqui, ó, você é um ser angélico, cuidado, hein, você está sendo mal usado, não. Ele está escolhendo, ele está escolhendo. Então, o que acontece? Depois vai arcar com as consequências. Não importa se ele é um espírito graduado lá de cima, não, ele vai cair também, porque não existe privilégio para ninguém. Então, o importante é a gente ser vigilante, constantemente vigilante, e não acreditar demais em tudo não, né? Primeiro verifique se os espíritos são de Deus, né? O apóstolo João não falou isso? João Batista. Primeiro verifique se os espíritos são de Deus. Não acredite em todos os espíritos não. Então a gente tem que ter muito critério para poder acreditar, né? Por isso que identidade de espírito é uma coisa muito difícil da gente comprovar. A gente tem que comprovar é o conteúdo mesmo. O conteúdo é bom? Pode seja Pedro, seja Paulo, não interessa. Absorve aquele conteúdo. Se o espírito é angelical e fala umas abobrinhas por aí, você tem que ter conhecimento suficiente que aquelas abobrinhas não condiz com a natureza daquele espírito que está falando que é quem é quem. Não, se o espírito é das trevas, não importa, mas ele está falando um conteúdo bom, absorva, não importa, o espírito está perdendo tempo dele às vezes ele está cevando o peixe, né? Mas não importa, absorva aquele conteúdo, é o conteúdo que interessa para nós, o resto não, identidade não interessa não. A gente gosta de saber quem é que está manifestando, né? É bom, mas não bota objetivo nisso não, preocupa mais com os conteúdos, porque é o que nos interessa, é isso, que é o que vai nos edificar, é o conteúdo do Espírito, não é um Bezerra Menezes que está aqui conversando com fulano ou ciclano. É o conteúdo que traz a mensagem, é que nos interessa, que vai nos edificar, que vai nos ensinar e fazer com que a gente evolua se a gente aplicar tudo aquilo. Então, agora imagina só, vamos trazer uma imaginação aqui. A gente conhece alguns espíritos venerando por aí, né? Mas são tão poucos, né? Eu fico bobo de ver, principalmente no nosso meio aqui, né? Por exemplo, no meio católico, né? Sem falar do santo, né? Porque santo tem santo de balde, né? Tem muitos. Mas vamos falar dos angélicos, né? A Igreja Católica tem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, né? Mas é uma meia dúzia, muito poucos. Você vem na casa espírita, você não vê falar, você só vê falar assim, é Bezerra Menezes, André Luiz, Chico Xavier, agora que está desencarnado, né? Chico Xavier, Eurico Balsanufo, acabou. Cadê? Só tem eles, né? Só tem eles de luz aqui nesse planeta, tem milhões deles. Então, só conhece eles, então acha que qualquer manifestação, ou é Bezerra Menezes, ou é o Balsanufo, ou é Chico Xavier, ou é algum outro qualquer. Mas imagina só, e o Zé da Esquina, que é assim com o Bezerra Menezes. Eu sou o João, eu sou o Manuel, e ela está falando, eu e o Balsanufo, mesma coisa. Eles não falam nada quem eles são, aí a humanidade fica só venerando aquela meia dúzia de espíritos, como se fosse só eles que existissem. Eu fico bom de ver lá no Facebook, nas redes sociais, você só vê mensagem, ou é Chico Xavier, ou é Mano, ou é Bezerra Menezes. Você não vê outro espírito, muito raro você vê alguma coisa de outro espírito. Mas e os outros? Será que não envia mensagem? Será que só tem eles? Então, porque está venerando só esses espíritos, e o resto?
Só na Falange de Bezerra de Menezes são mais de 20 mil espíritos. E tudo tem a mesma linguagem, o mesmo conteúdo. Lógico que tem um chefe de Falange, que é o Bezerra de Menezes. Mas todo chefe de Falange, o resto é tudo igual, não são ninguém diferente, não só é um responsável por tudo, o resto é tudo responde no mesmo nível, no mesmo conteúdo, no mesmo nível. Então, qualquer um Zé da esquina aí é um espírito da Falange lá e pronto. Aí a gente não sabe. Aí a gente fica só ligado que é a meia dúzia de espíritos. Eu não gosto de identidade por causa disso. Não gosto de identidade de espírito, de jeito nenhum. Qualquer espírito, é o conteúdo que interessa. Não importa se é o fulano, se é o ciclano, não interessa. É lógico que eles manifestam e acabam falando os nomes pra gente, né? Mas tem muitos que não precisam falar. Não tem só eles, tem um monte. Né? Esse tempo atrás aí, nós estávamos lá na Casa do Pãozinho, né? Que nós usamos muito Tote, aquele deus do Antigo Egito, né? Que era Hermes no Egito, Trote, essas coisas todas, né? Era considerado um deus lá. Então, é um espírito trabalhador, antiguíssimo aqui no planeta, né? Um grande trabalhador da luz, nem encarna mais. Então, ele trabalha muito com a gente aqui fazendo resgate, né? E então ele usa uma rede gigantesca para passar assim, para pegar milhares de espíritos ao mesmo tempo, né? Nós estávamos trabalhando lá no Pãozinho de Nazaré, aí veio um espírito e falou assim para nós, ó, não é só o Tote que tem rede não. Não é só o Tote que tem rede não, viu? Tem muito espírito aqui que usa o meu sistema, viu? E a gente fica bobo de ver alguém só, qualquer coisinha, chama o Tote. Por que só o Tote? Tem tantos espíritos aqui que usam o meu sistema. Mesmo o Tote, eu não trabalho sozinho. Já pensou o tamanho da Falange que deve trabalhar com ele? Todo mundo responde ao mesmo nome, né? E são nomes que muita gente aqui nem sabe o que é, né? Ninguém sabe o que é Tote, né? Ninguém sabe o que é isso, né? Então, a gente conhece essas identidades todas. Por que a gente está falando isso aqui? Porque isso é novidade para muita gente, nunca viu falar, e a gente trabalha com eles de maneira normal, né? São espíritos que a gente trabalha aqui, não precisa ser revelado, porque a gente sabe, a gente conhece a história deles, a gente sabe quem são, eles conversam com a gente normalmente, igual nós estamos conversando aqui. Então, essas são novidades que estão vindo devagarinho, infiltrando nos meios religiosos, para que a crença limitada vai caindo aos poucos, para que todos comecem a entender que é muito maior a espiritualidade que a gente imagina. Não é só aquela coisinha pequena que a gente imagina, não. A mente está muito fechadinha ainda. A gente tem que expandir um pouco mais. Então, não ficar preso a muita identidade de espírito, não. Né? Vamos ver os conteúdos, o que trabalham, o que desenvolvem, para que a gente possa, né, utilizar bem. Então, a pergunta 256, essa pergunta é bem compridinha, mas eu acho que a gente vai lê-la tudo. Vamos ver se vai ser preciso. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintos da sua personalidade se apagam, de alguma sorte, na uniformidade da perfeição. E, apesar disso, não conserva menos sua individualidade. É o que ocorre com os espíritos superiores e os espíritos puros. Olha só, nós vamos parar aqui só para vocês verem. Espíritos, quando chegam a um certo nível de elevação, a identidade deles já desaparece. Porque eles não precisam disso. Porque o que os identifica é a energia, a emanação energética de cada um. Então, eles não usam, não existe nome para o espírito. O espírito, existe um nome para o espírito, é um nome como se fosse um nome de batismo da criação do espírito. O espírito já nasce com um nome. Esse nome vai continuar sendo espírito fulano de tal, mas as encarnações vai variar, cada encarnação tem um nome diferente. A gente tem milhares ou milhões de encarnações, cada encarnação é um nome diferente. Então, quando a gente diz assim, o espírito de Bezerra de Menezes não é espírito de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é a última encarnação, é a consciência encarnada, a última que tem o nome de Bezerra de Menezes. O espírito dele é outro nome completamente diferente, não tem nada a ver. E às vezes nem ele mesmo sabe o nome do espírito dele, mas eu sei que ele sabe, porque já vive numa dimensão alta o suficiente para ele saber qual é a identidade do seu espírito. Todos nós temos um espírito com a identidade de um nome. A gente não consegue alcançar essa identidade porque a nossa vibração não chegou nesse nível ainda. Quando a gente estiver na oitava dimensão, vibrando em oitava dimensão, olha que nós estamos saindo da terceira agora, né? Quando nós adentrar a oitava dimensão, a gente sabe o nome do nosso espírito. Até lá vai demorar um pouco.
Até lá vai demorar um pouco, né? Mas quando nós chegarmos na oitava dimensão, a gente vai saber, eu, Espírito, tem nome tal, tal. Não vai fazer diferença nenhuma para ele, está nem aí com isso. Vai fazer diferença para os encarnados aqui. Então ele se manifesta com o Espírito. Jesus Cristo, por exemplo, né? Todo mundo torce o nariz quando fala Sananda, né? Não é Sananda, não, é Jesus. Jesus é a última encarnação. O Espírito é Sananda, mas ele mesmo já falou que tem muitos nomes, não só Sananda. Em nossa galáxia aqui, ele é conhecido por Sananda, que é o nome do Espírito dele, mas ele tem muitos nomes. Mas é Sananda. E para nós aqui é Jesus. Muita gente não aceita o nome Sananda, porque Sananda não, é Jesus. Não. Jesus era uma última encarnação de Sananda, o Espírito Sananda. Então, a gente quando adentrar na oitava dimensão, nossa elevação chegar nesse nível, a gente vai identificar o nome do nosso Espírito. Para nós não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer para os outros, mas para nós não faz diferença nenhuma. Não importa que nome que você tenha, não. Não importa onde você está vibrando, que nível que você está, qual hierarquia que você adentrou. Isso é que importa. E para isso a gente precisa de ralar muito, precisa estudar muito, precisa encarnar muito, precisa aprender muito, errar muito, mais do que acertar. Né? A gente mais erra do que acerta. Porque Jesus mesmo ele tem vários, né? Em cada planeta, tem outros planetas também que tem uma coisa, né, Jesus encarnou na Terra, Jesus. E outro planeta não era Jesus. Então, mas aí chama ele como Sananda, não é isso? Não, Sananda é o nome do Espírito, não das encarnações. Sananda é o nome do Espírito. Ah, certo. Você não vê o Pedro? Você não vê o Pedro? Não. Quantas encarnações ele falou que teve aqui? Nenhuma chama o nome do Espírito dele. O Espírito dele é Rianderendenai. Esse é o nome do Espírito. Mas ele já foi um monte de Espírito, encarnou com um monte de vezes com nomes completamente diferentes uns dos outros. Mas não esse nome é o nome do Espírito. Porque um dia eu vi uma palestra na Mônica de Medeiros, ela pegou e falou, estava falando sobre Jesus, né? Que ele passou na Terra, aí depois ela falou de Sananda, mas... Sananda é o nome do Espírito, já encarnou, olha, em muitos planetas, Aqui na Terra mesmo já encarnou diversas vezes. A última foi Jesus, mas ele foi em Antúlio, ele foi em outros nomes também. Ele já teve na Atlântida como Antúlio, já teve outras encarnações. A última foi Jesus, mas o Espírito é o Sananda. É igual nós, por exemplo. Igual, por exemplo, você está aqui, você é Orlando agora, mas seu Espírito não tem nada a ver com Orlando, você é uma encarnação só, é uma fractal dele só. Mas quantos fractais tem de mim aqui? O último meu é Wagner, mas e os outros passados? E os outros? E um monte? Eu só conheço a identidade de um, o nome de um só, de 2000 anos atrás. O resto eu não sei, mas é um monte, milhares. Você vai guardar nome, para que esse monte de nome? Cada um tem um nome, quem manifestou com um nome, mas o Espírito é sempre um só. O Espírito é um só, ele tem aquele nome dado por Deus, aquele nome é como se fosse um nome batido de criação. O Espírito chega num certo nível e acabou, para que nome, para quê? Igual, você acha que o Arcanjo Miguel, ele precisa de nome? A gente o chama de Arcanjo Miguel, mas não é o nome dele. Não é o nome dele, é as igrejas as que deu esse nome para ele. Né? Então, a identidade nossa é a energia, identidade é a energia que manda. É o que é real e verdadeiro, que não tem jeito de mentir, não tem jeito de mistificar. É o que é real. Agora nós precisamos de nome mesmo, né? A gente dá nome para tudo, né? A gente dá nome para um livro, uma mesa, uma cabeça. A gente precisa de nome, não vai falar o quê? Senão a gente não identifica, né? Aquela coisa. Eu sou coisa, presta uma coisa. Não, tem que ter nome, uma caneta, é um livro, é um caderno, tudo tem que ter nome para nós. Não, senão a gente não consegue se comunicar, né? Os animais, cada um tem seus nomes, os insetos, cada um tem seus nomes, precisa disso. Mas depois que virou Espírito, acabou o nome, não existe mais. Onde ficou tudo, o Espírito ainda conserva aquele nome para a gente que está encarnado, mas para ele não faz diferença nenhuma. Eles não identificam por nome, né? Então, a gente precisa de começar a ficar atento com a identidade de Espírito, né? Apesar disso, não conserva menos sua individualidade. É o que ocorre com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nesta posição, o nome que tinham na Terra, em uma das milhares de existências corporais efêmeras pelas quais passaram, é uma coisa
de todo insignificante. Anotamos ainda que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades, e formam assim grupos ou famílias simpáticas. Por outro lado, se se considera o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter chegado às primeiras classes, e se são comparados com o número restrito de homens que deixaram um grande nome na terra, compreender-se-á entre os espíritos superiores que podem se comunicar. A maioria não deve ter nome para nós. Porém, como necessitamos de nome para fixar nossas ideias, podem tomar o nome de um personagem conhecido, cuja natureza se identifica melhor com a sua. Assim é que nossos anjos guardiães se fazem conhecer o mais frequentemente sob o nome de um santo que veneramos, e geralmente sob o nome daquele pelo qual temos mais simpatia. Daí se segue que se o anjo guardião de uma pessoa se dá por São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material que seja precisamente o apóstolo desse nome. Pode ser ele, como ser um outro espírito totalmente desconhecido, pertencente à família de espírito do qual São Pedro faz parte. Segue-se ainda que, qualquer que seja o nome pela qual se invoca o anjo guardião, ele virá ao apelo que lhe é feito, porque é atraído pelo pensamento e o nome lhe é indiferente. Ocorre o mesmo todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem, mas se não diz nada que desminta a elevação do caráter desse último, há a presunção de que seja ele. E em todos os casos pode-se dizer que, se não for ele, deve ser um espírito do mesmo grau, ou talvez mesmo enviado por ele. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo o nome ser considerado como um simples indício da classe que o espírito ocupa na escala espírita. Eu vi o depoimento, era uma carta psicografada. A mãe é católica, e aí não estava achando o corpo do filho. O filho foi um acidente que aconteceu de pesca e o corpo dele caiu no rio. Mas não achava o corpo dele. E aí ela clamou por Nossa Senhora, clamando, e não achava esse corpo. E aí ela teve mérito, né? Os espíritos guiaram, fizeram o pescador achar o corpo do filho e ela conseguiu enterrar perante a criança dela e tudo mais. Aí anos depois ela recebeu a carta do filho que ele sentiu a orientação de um espírito de luz guiado, acho que pelo pensamento, não sei falar direito, de Nossa Senhora, que era o que ela acreditava, chamando ele. Eu acho que é a Falange, né? Então, acredito. E aí, por mérito dela, os espíritos fizeram encontrar o corpo. Aí o filho fala que ele sentiu, aí a mãe acaba virando espírita depois. Então, porque não existe nada, questionamento que não fique sem resposta, né? Então, se tem possibilidade de responder aquele chamado, os espíritos da luz que são invocados, eles promovem uma maneira, sem se manifestar diretamente, para que aquilo aconteça, para que as respostas cheguem, né? No caso, foi intuído algum pescador, tá? Para, por coincidência, encontrar o corpo, né? Ele não vai chegar e falar, está em tal lugar, põe uma flechinha ali, né? Não é assim que funciona, né? Então existe um mecanismo, todo mundo é instrumento usado para que as respostas cheguem. E às vezes tem coisas que não podem ser respondidas, não tem manifestação. Você não vê que de vez em quando desaparecem umas pessoas que ficam anos desaparecidas e ninguém acha? Por que ninguém acha? Os espíritos não sabem onde está. O que aconteceu? Não acha porque não pode. São coisas que não podem ser trazidas à tona. Então tem coisas que não tem isso. Você pode pedir à vontade, quanto é anjo, quanto é santo, que não vai ter resposta. Porque a gente já teve isso aí, tem uns tempos atrás, teve um senhor que estava desaparecido. Nossa, quanto é coisa que invocava, nada, não tinha resposta não. Não tinha jeito. Então assim, não pode falar o que está acontecendo. É o perdura, senhora. E aquele menino também, depois o menino há pouco tempo atrás desapareceu, ninguém achou, até hoje não acharam o menino. Aquele de bicicleta? Wesley. Ninguém sabe. Não tem a permissão para falar nada. E outra coisa também, sabe o que acontece também? Por que não tem resposta? Porque é muito difícil as pessoas acreditarem, mas nós vivemos num universo que é multidimensional, aqui a Terra está cheia de dimensões.
Eu não vejo falar de avião que desaparece no Triângulo das Bermudas, que navio desaparece, não acha mais. Por quê? Por que procura e não acha? Não acha, porque atravessou uma dimensão, não tem como voltar, porque as coisas acontecem acidental. Nem sabe que está vivendo outra dimensão. Muitas dessas criaturas, se desaparecem, eles atravessaram alguma dimensão sem saber, ou foram levados para outra dimensão e acabou. Não tem como achar, você pode procurar a Terra inteira que não acha. Está em outra dimensão, não acha, não tem jeito. Né? Então, essas coisas são difíceis das pessoas acreditar, né? Mas isso é real e verdadeiro. E nós estamos vivendo num momento que as dimensões estão se misturando, estão se estreitando os portais. Então é muito mais fácil de se atravessar uma dimensão que você nem sabe, você não sabe o que aconteceu, como você atravessou, onde você está, e não tem como voltar. Eu tenho, Alice, fica quietinho, eu tenho um amigo que eu fiquei sabendo esses dias. Ele é padrinho da Alice. Só que eu não sabia, a esposa me contou esses dias que eu não sei, Jim, sei, tô falando que eu sei. Ele vai para outra dimensão, mas ele está aqui, aí ele vai para outra dimensão. Só que eu acredito que ele não sabe lidar com isso ainda, porque ele volta muito cansado. E ela me falou que a energia da casa não fica legal. E aí ele não quer mais ficar com os humanos aqui, ele quer ficar só nesse outro lugar da cabeça dele. Tanto que ela falou assim que ele já chegou em algum lugar que estava acontecendo um acidente, ele viu o acidente acontecendo, quando ele voltou ele não sabia se ele estava com o acidente, onde ele estava, ele ficou totalmente confuso. E aí eu visitei ele agora no domingo, realmente ele está bem estranho mesmo, ele não quer se conectar com pessoas. A gente, quando desdobra, mesmo na vigília, às vezes você atravessa dimensões, é lógico que você está sendo conduzido pela espiritualidade, você atravessa dimensões e você não sabe, você está indo em outra dimensão trabalhar, mas aí você é trazido de volta, porque você está sendo acompanhado pela espiritualidade. Quando a gente dorme, acontece muito a gente atravessar dimensões e viver em sonhos, viver outras regiões, em dimensões estranhíssimas, que sonhos completamente bizarros, você está em outra dimensão, mas você volta, porque você está em espírito. Mas existe maneira de atravessar a dimensão em corpo físico, andando para a rua, assim, de repente você atravessa e acabou, você não sabe o que aconteceu, né? A gente vê muito filme contando esse tipo de realidade, mostrando uma fantasia que é uma realidade. Então existe muito desaparecimento que acontece isso aí, né? Esse desaparecimento que tem muitos triângulos das Bermudas lá, é tudo portais dimensionais que tem lá. Então fica aquele mistério, onde foi parar? Desapareceu, ninguém acha mais, está lá. De vez em quando aparecem umas voltas por aí, estranhíssimo, né? Um navio que volta de 40, 50 anos desaparecido, né? Por que volta de repente assim? Porque alguma coisa trouxe ele de volta na dimensão de cá. Então, esses negócios de portais dimensionais, a Terra é um monte de Terra dentro da outra, são universos paralelos, que está aqui, está cheio, que aqui onde nós estamos aqui, está cheio de universos paralelos aqui no nosso redor. A gente não vai para lá e nem vem para cá, mas tem espírito que tem trânsito livre, porque eles são capazes, os Exus, por exemplo, os Exus adentram qualquer portal dimensional, porque eles têm essa especialidade, mas eles sabem o que estão fazendo. Eles se conduzem, eles sabem o que vão fazer e volta para onde quiser, não tem problema. Mas se a gente não tivesse conhecimento, você pode ser levado por um extraterrestre aqui, por exemplo, ou outra dimensão, você não vê, você não sabe. Se for alguém mal intencionado, você fica, né? Você fica escravizado. Tem gente que desaparece, nunca mais é achado. Tem um portal, já várias vezes eu vou nesse lugar e volto, mas eu já até falei isso, também sobre esse portal que é pro lado do hotel, naquele meio. Eu chego lá, que eu percebo que lá parece que eles fazem tipo um trabalho de lavagem cerebral. Aí, quando eu vou andando, aí eu percebo que eu tô num lugar diferente. Aí eu já começo a lembrar, aí eu já vou tentando, aí eu já vou voltando. Aí eu já tento sair do lugar. Teve uma vez que um me deu uma informação distorcida para mim cair lá. Só que eu percebi que ele estava falando mentira, né? Eu peguei, fingi que fui pro lado que foi, depois eu voltei. Aí eu saí, mas já foi várias vezes eu vou nesse lugar. Agora faz um tempinho que eu não vou, mas se
vez em quando acontece de eu ir lá, mas eu pego e consigo sair, mas eu sempre lembro que eu já fiquei preso nesse lugar. Então, isso aí acontece demais. O que não falta é portais dimensionais. A gente abre portais dimensionais com a nossa mente sem saber. Mas tem como, O Espírito cria portal onde quiser. Nas casas da gente havia cheio de portal dimensional para outros ambientes. Na nossa casa, por causa do nosso padrão de pensamento, por causa da nossa atitude dos Espíritos das Trevas, abre portais e atravessa lá dos abismos para aqui para a nossa casa para infiltrar ali dentro. Tem como ele se desdobrar, ficar preso no portal e se desconectar do espírito? Tem. E morrer? Tem. É difícil acontecer isso porque existe uma proteção na sua própria encarnação, né? Mas se você tiver uma ligação muito forte com os Espíritos das Trevas e eu tomar conta de você, eles te levam para outra dimensão e você desencarna. E ninguém vai impedir isso por causa que a sua ligação é com eles. O padre, no caso do Nandinho aqui, ó, seria bom ele fazer o resgate que ele tem. Mas eu já fizemos umas vezes. Já fizemos um monte de vezes já. Já fez. Já fizemos um monte já. Mesmo depois que fez, teve algumas vezes que voltou. Depois, agora faz tempo quando acontece, mas de vez em quando tem épocas que volta nesse lugar. Já fizemos um monte de vezes, mas precisa fazer mais, né? Porque não tem como zerar você qualquer lugar que você está fazendo resgate. Você pensa que já resgatou todo mundo e zerou, que não, porque sempre o espírito volta, outros chegam. A gente faz resgate nos mesmos lugares, pode fazer toda semana que está cheio. Por que a gente volta a fazer os mesmos resgates que já fez semana passada, já fez na anterior e na outra? Por quê? Porque muitos espíritos eles voltam. Suponhamos, por exemplo, vamos fazer um resgate numa fazenda pulando de tal. Tira todos os espíritos, tudo ali, tudo aprisionado nas terras, na lavoura, nas casas. Tira tudo ali e leva para o tratamento. Aí ficou limpinho lá, né? Ficou. Volta lá amanhã fazer resgate para ver se não está tudo de volta lá. Não todos voltam, mas uma porcentagem maior volta. Por que volta? Porque o desapego, as pessoas não conseguem desapegar de uma hora para outra do seu ambiente, que você é costumeiro ali. E no plano espiritual não existe proibição de nada. Você leva os espíritos, tudo leva, centenas de espíritos, põe no hospital lá. Ah, mas qualquer coisinha, não, vou voltar. Não existe porta fechada, né? Os espíritos, se quiser ir embora, a espiritualidade não faz nada, deixa ele voltar. Aí o que acontece? Aí você fez o resgate, né? Limpou tudo, né? Beleza, então não precisa fazer mais não? Não, vai lá para você ver se não está quase tudo de volta lá. Mas nessas idas e vindas, nesses resgates que a gente faz, a gente resgata 100%, não volta 100%. Uns 80% até pode voltar, mas uns 10%, 20% fica. Por quê? Então você tem que estar repetindo o resgate, porque devagarinho vai ficando cada vez mais, vai ficando até um dia ficar todo mundo. Porque não é todo mundo que revolta e volta para trás, sempre alguém fica mais conformadinho, ele fica ali no ambiente que está gostando e fica ali. Então é para isso que a gente tem que estar repetindo o resgate. A gente fica pensando assim, eu já fiz resgate em tal lugar, não precisa fazer mais não. Mas não precisa fazer assim. Precisa porque está sempre os espíritos indo e vindo. É igual a gente mesmo, você não vê os moradores de rua, leva eles para uma casa de assistência, eles ficam lá só um dia, depois eles voltam tudo para a rua. Por quê? Eles podiam ficar lá o tempo todo, né? 24 horas por dia lá, que ia ser assistido, encaminhado, ficar a vida ia melhorar, mas eles voltam para a rua. Por quê? Porque ele não quer. Ele não quer ficar lá, ele quer ficar na rua. Então os espíritos têm apego, sim. A gente vai nas fazendas, tira os espíritos e tudo. Aí quando é uma semana, está tudo lá de volta lá. Por quê? Porque eles não conseguem desapegar de uma hora para outra. Eles falam que não costumam, né? É, não costumam. Eles mesmo falam para a gente, eu não gostei de lá não, do hospital no caso, né? Eu não gostei não. É muita hierarquia, é muita frescura, é exigência, não gosta. Aí volta para os seus vidinhas costumeiras. A gente até entende eles, né? Porque eles não têm essa disciplina toda, não aprendeu. É tão estranho, porque quando vai chegando perto do lugar que eu vejo que eu estou perdendo, eu já fico esperto, eu já começo a voltar, entendeu? Quando eu chego assim lá perto, eu já percebo, esse lugar aqui é frio, não entra aqui não. Só que eu ainda fico meio assim, tentando assim, meio perdido, mas graças a Deus, pelo menos, eu ficava voltando. Teve umas vezes que eu fiquei, porque esse quase me pegou. Tem umas duas vezes que quase me pegou. Então,
Mas acontece Mas, assim, muito. não Se a chegou gente, pegar assim, mas se a gente ainda não conseguiu limpar todas as nossas trevas ainda, aí a gente fica fácil de a gente ser arrastado, sim, né? Porque a gente é arrastado um pouco por algumas afinidades que a gente ainda tem, por cada ligação que a gente tem. E se a gente não tem aquelas ligações todas, a gente é arrastado para prejudicar o trabalho da gente. Então, de qualquer maneira, encarnou na Terra, você pode saber que você vai enfrentar a Terra. não tem muito estranho. Se você é das trevas, você já está lá, normal. Se você é da luz, eles te levam para lá para te atrasar, para estragar seus planos. Então, é difícil mesmo. Então, a gente tem que estar muito vigilante, né? Os Espíritos sempre falam para a gente, vigilância constante. Olha, de agora para frente, fica mais esperto, abre mais os olhos, que está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, os arrastamentos cada vez maior. Porque os Espíritos estão desesperando, e eles estão vendo que as coisas, o cerco está fechando, e eles estão desesperados. Então, eles estão buscando recursos de tudo quanto é jeito. Então, está mais difícil trabalhar. Porque eles estão atacando mesmo de todo jeito, e usando tudo quanto é recurso. Os recursos que eles têm aqui, eles trazem recursos de fora, tecnologia de fora, eles estão fazendo aliança com extraterrestres do universo inteiro, aqui arrastando todo mundo em troca de favores para poder trabalhar, para usar tecnologia que eles não têm aqui. Olha, as coisas estão ficando muito mais difíceis. Quanto mais tira espírito trevoso do planeta, mais difícil está ficando, porque os que estão ficando aqui, além de não ser fracos, eles estão fazendo alianças com outros. Porque estão perdendo os seus trabalhadores, seus adeptos aqui, então estão aliando a outros, porque está assim no universo de espírito trevoso, quanto é lugar, não é só aqui na Terra. Os espíritos estão tudo viajando aí, no universo, para baixo, para cima, tudo quanto é jeito aí. E outra com tecnologia avançadíssima, com conhecimento absurdo, mas tudo das trevas. E são muito pior do que o Mago Negro, mas muito pior, muito pior. Não pior na maldade, pior no conhecimento, na tecnologia, porque eles têm conhecimento absurdo. Aí o que os Magos Negros vê? Eles veem aquele potencial, opa, vem cá, vamos fazer uma aliança aqui? Vamos fazer uma troca de favor, você me faz um favor, eu te faço outro. Mas já é um mesmo, é igual o chefe de falange, né, de bandido. Vamos fazer uma aliança contra a polícia. É a mesma coisa. Então, por isso está ficando mais difícil ainda. Quanto mais tira o espírito trevoso aqui, mais complicado está ficando. Porque enquanto existir espírito trevoso aqui, essas alianças continuam acontecendo. A hora que não tiver mais ninguém, aí a aliança não existe mais. Por que é permitido que eles venham? Porque eles têm acesso, livre-arbítrio, ninguém é barrado. Você já pensou se o Miguel, Arcanjo Miguel fala, não, você não vai entrar aqui não. Aqui não, porque você falar não tem como entrar. Mas por que entra? A da sintonia. A sintonia os atraiu, o semelhante atrai semelhante, não é possível barrar essa lei, não tem jeito. Enquanto existir semelhante das trevas, para arrastar semelhante das trevas, esse planeta não vai estar assim. Agora que devagarinho, gradativamente vai saindo, aí não vai ter mais arrastamento de trevosos para cá, aí não vem mais, porque não vai ter nenhum semelhante para os atrair. Aí não vai ter. Diminuiu bem, né? Hein? Diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante, mas mesmo diminuindo bastante, a qualidade não diminuiu, não. Só diminuiu a quantidade de trevosos. Primeiro parece que tinha mais, não tinha? Teve uma época quando começou aqui. É lógico que tinha muito mais. Mas por quê? Tinha mais manifestação. Manifestação tinha mais. Mas hoje não tem muita manifestação, não. Direto não, mas eles não quer dizer que eles não estão atuando, não. Eles estão mais espertos, agindo mais de maneira discreta. Mas está muito mais perigoso, porque antes eu chegava e atacava na cara, pronto, né? Não tinha problema. Então era difícil, sim. Mas agora não, agora você nem percebe, está muito mais esperto, muito mais da surdina. Então a gente tem que estar muito mais vigilante ainda, porque os conhecimentos eles têm de sobra. Aliança eles fazem constantemente aí, e espíritos das trevas indo e vindo pelo universo não faltam. É direto, é naves e mais naves, frotas gigantescas de naves de tudo quanto é lugar. São espíritos que viajam pelo universo, que eles nem vão nos seus planetas de origem, é só saqueando, é só dominando, é só escravizando, é desse jeito. Eles têm o direito de fazer o que eles querem, é livre-arbítrio. Então, eles não evoluem no lado moral, mas no lado tecnológico, nossa senhora, eles estão anos-luz na frente da gente aqui. Anos-luz na frente. Eles vivem nas naves, eles têm as frotas gigantescas de naves. Não é todo mundo assim não, existe todo tipo, né? Mas são espíritos que não são da luz.
Muitos são neutros, são só cientistas, exploradores. São cientistas que não preocupam nem com o bem nem com o mal. São ciência pura, igual nas trevas. Nas trevas tem muita falange de cientista lá que trabalha para os magos negros. Eles não são maus, é só para assim, mandou, faz. Eles criam os instrumentos ali para prejudicar todo mundo, mas eles não sabem que está sendo para prejudicar. Os magos negros falam, faz isso assim, assado para mim. Os magos negros usam, os cientistas trabalham, é o emprego deles. Agora, quantos cientistas a gente pega lá, desmantela toda a legião lá, desmantela os laboratórios, e pega os cientistas, eles vêm trabalhar para a luz do mesmo jeitinho, não mudou nada, só mudou de patrão. Deixa de trabalhar para as trevas, vem trabalhar para a luz, continua do mesmo jeito, com o mesmo potencial deles. Por quê? Porque eles foram encaminhados para o lugar certo, porque geralmente esses tipos de cientistas não têm muito conceito de moralidade, não está nem aí, né? Se for prejudicar, eles prejudicam, ele vai criar um remédio, vai criar uma bomba, vai criar uma arma, não está nem aí. Agora, eles não são do bem, é claro, né? São das trevas. Por quê? Porque estão servindo as trevas. Mas, ao ser mais para vir para a luz, eles continuam do mesmo jeito, mesmo projeto, mesmo conhecimento, a mesma atividade, servindo para a luz. Então, a maioria dos cientistas vem tudo para a luz. Quando se vai lá, desmantela tudo, eles vêm tudo trabalhar para a luz. O Nikola Tesla, ele é o chefão dos cientistas aqui na Terra. Ele vai lá e recruta todo mundo, recruta até o equipamento deles, os laboratórios deles. Geralmente os laboratórios têm equipamento que nem os cientistas da luz aqui conhecem. Eles deparam com instrumentos que nunca viu na vida. Quer dizer, o Espírito não sabe tudo, né? Então, eles deparam com laboratórios lá nas trevas, com equipamentos que eles nunca viram na vida. Tudo extraterrestre que vem, equipamentos sofisticadíssimos, avançadíssimos. Então, o que acontece? Eles vão destruir aquilo de jeito nenhum. Nikola Tesla tem uma falange gigante de espírito. Esses espíritos, tudo cientistas, eles usam todos os recursos aí, tudo para montar equipamento, tudo para a luz, para trabalhar para a luz. Então, isso aí acontece demais. Então, esses cientistas são tudo trazidos, eles aceitam na hora. Não, eu quero trabalhar, onde é que tiver trabalho, eu quero. O negócio é trabalhar. Agora, os magos não interessam muito por isso, né? Alguns sim, alguns interessam, vêm para a luz, com o conhecimento que eles têm, eles vêm do jeitinho que eles estão, não perdem uma vírgula do conhecimento deles. Porque eles percebem que chegou no fim da caminhada deles, que não tem mais jeito, aí então... Eles são espertos, são inteligentes, são espertos. Ele fala, enquanto eles puderem dominar, eles dominam. Se não tiver jeito mais, aí excede, eles vêm trabalhar para a luz. Né? E eles porque já está pronto também, né? Agora tem uns que não estão nem aí não. Eles querem continuar dominando e mandando, então eles são levados embora na hora do planeta. Eles nem voltam para cá. Já são tirados automaticamente na hora. Mas aqueles que têm uma chance, mesmo que eles vão ter queda, porque quando encarna, você já viu, né? Encarnou, aí o véu do esquecimento vira tudo produto do meio, aí as quedas acontecem. Não para todos, né? Mas todo mundo tem um direito. Então, mesmo que ele não vai ter chance de recuperar numa encarnação, mas ele tem um direito, porque ele quer progredir, quer melhorar, então para todo mundo que quer progredir e melhorar, a chance é dada para ele sim. Mesmo que tiver má intenção, mesmo que assim, eu quero encarnar, mas mesmo que dentro dele, assim, eu vou encarnar, que eu vou continuar do mesmo jeito. A espiritualidade sabe que a intenção dele é aquela, mas ele quer encarnar, ele encarna. Porque ele quis encarnar, ele encarna. Mesmo que ele vai fracassar na encarnação, mesmo que ele vai continuar do mesmo jeito, ele encarna porque aí é a última também. Ou ele transforma nessa, ou ele vai embora. Então, é permitido sim. Qualquer mago negro encarna a hora que quiser. Só não encarna depois que ele encarnar essa última e continuar, aí acabou, aí não tem jeito mais. Mas ainda encarna assim. Até 2057 não encarna mago negro ainda. Passou disso já não encarna mais, porque aí já não tem jeito mais. Aí acabou o prazo. Até lá ainda encarna muita gente. Oi, que está assim de mago encarnado por aí, viu? Muito. Mas tem muitos que está bem, está encarnado, mas está progredindo, está correto, fazendo direitinho. Mas tem alguns que não. Tem alguns que continuam do mesmo jeitinho ou até pior. Né? Mas ele tem um direito. Não pode negar o direito. Enquanto tiver prazo de validade aqui na Terra, o direito não é negado para ninguém. Mas depois que o prazo acabou, aí não adianta mais. Eu quero encarnar, eu sinto muito. Não tem jeito mais, acabou o prazo. Perdeu a vaga, não tem senha mais. Então, é isso aí que a gente tem que parar para pensar, né? Vamos ler o resto, senão nós não acabamos isso aqui hoje, né?
A questão da identidade é, pois, como o dissemos, quase diferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem se substituir uns aos outros sem que isso tenha consciência. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, do qual as individualidades não são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não é a sua pessoa, mas o seu ensinamento. Ora, do momento em que esse ensinamento é bom, pouco importa de quem o dá, eu chamo de Pedro ou Paulo, é julgado pela sua qualidade e não pela sua insígnia. Se um vinho é mau, não será o rótulo que o tornará melhor. De outro modo ocorre nas comunicações íntimas, porque é o indivíduo, sua pessoa mesma, que nos interessa. E é com razão que nessas circunstâncias se deve assegurar se o espírito que vem ao nosso chamado é realmente aquele que se deseja. Então, o que manda é o conteúdo, né? Como diz, aqui tem um exemplo interessante, né? O vinho é bom ou mau, dependendo do rótulo, né? Se o rótulo do vinho é um rótulo de qualidade boa, mas o vinho não presta, então não desconfie, esse vinho é do Paraguai. Mas se o vinho é bom, de verdade, não importa se o rótulo dele corresponde ou não, o vinho é bom. Então, é o conteúdo que interessa. Se o conteúdo é bom, está vindo de um espírito bom. Se o espírito não tem um nome que você conhece, não importa, não interessa. A gente não conhece todos os espíritos, existem milhares, milhões de espíritos que nunca viu falar no nome deles, nunca viu falar. A gente, ultimamente, está vindo falar de nome de espírito que nunca foi mencionado, nunca na história. Eles estão agora se identificando. Por quê? Para que a gente possa sair dessa besteira de que a meia dúzia só. Porque qualquer um de nós se tornar um ser bem elevado, né? A gente vai levar o nosso nome aqui, né? Ninguém nem vai acreditar, né? Um Landim, um Espírito Santo do Landim. Não, eu conheço o Landim, né? Não. Não estou falando Landim para não falar de mim, né? Então, é desse jeito que acontece na nossa vida, né? Aqui a gente está cercado de, olha, falange de espírito, mas muito. A gente não imagina o nome deles. Eu não imagino o nome deles. E para quê? Eles não vão falar nome de jeito nenhum, porque para começar eles não têm interesse nisso. Se a gente tem interesse, então é infantilidade nossa. Então, para que isso? Para que essa bobagem? A gente não sabe nem o nome dos espíritos das trevas, né? Para nós ou é tudo é capeta ou é demônio, o nome mesmo você não interessa, né? Mas está tudo misturado ali. O nome não importa. A gente tem uma identidade, que é a energética, é a única identidade real e verdadeira. Para a eternidade, nós vamos evoluir para a eternidade. A nossa identidade é a nossa energia, é o que a gente emana. E o que acontece? As identidades se misturam porque aqueles espíritos que têm a mesma identidade energética, eles misturam como um só. Tem toda a sua individualidade, mas se torna um todo, né? Então, qual que é o nome daquele espírito lá? É legião, porque tem milhares de espíritos que estão tudo ali manifestando tudo junto. Então é legião, né? No espírito das trevas que manifestou na época de Jesus lá, estava obsidiando uma criatura lá, ele não falou que o nome dele era legião? Por que era legião? É porque são um monte, né? Ninguém pode falar, eu sou o Beelzebub, eu sou o demônio, eu sou o capeta. Não, nós somos legião. Somos legião. Tudo é legião, que seja de treva ou de luz, é tudo legião. É legião da luz, legião de trevas. Mas todos têm suas identidades ali, que nem eles mesmos sabem a identidade deles. Eles nem mesmo têm nome. Porque o nome desaparece, apaga. A gente, quando desencarna, tem muito espírito que conversa com a gente, que é espírito de última encarnação, que conversa com a gente, veja, ele desencarnou há uns 30, 40 anos atrás, e pergunta, qual é o seu nome? Não sei, não lembro o nome. Porque não importa, não tem importância, como é que ele vai lembrar o nome? Com muita raridade, algum espírito fala, meu nome é fulano de tal. Alguns lá lembram, até espírito antigo, até lembra o seu nome, mas a maioria absoluta não lembra os nomes deles, não sabe que nome que eles tinham, não lembra de nada. Só lembra o que eles são, lembra que os outros, lembra dos outros, mas não lembra de nome. Então, por quê? Porque não é importante, porque se fosse importante, lembraria. Mas lembra dele, da identidade dele, nome não. Então tem muito espírito que não sabe quem ele é. Ele pergunta, qual que é o seu nome? Não sei, não lembro. Por que não lembra? Apaga, né?
É igual o véu do esquecimento aqui na Terra. A gente esquece quem que a gente é, né? A gente esquece do passado, é a mesma coisa. O espírito desencarnou, você vai ficando, vai apagando tudo. Ele não sabe quem que ele é, não. Tem espírito que está lá nas trevas, ele não sabe quem que ele era. Ele sabe que está lá, mas ele não sabe de onde ele foi, de onde ele desceu, se é que ele desceu, quem que ele era. Tem muito espírito que está lá nos abismos, era o espírito que estava lá em cima. Olha, o que tem de espírito lá embaixo, que era mestre ascenso, espírito lá de cima, espírito de hierarquia de 8ª dimensão, desceu. Por que desceu? Porque não significa que é puro perfeito, que atinge uma 7ª dimensão, uma 8ª dimensão, não é a perfeição absoluta. Ainda tem problemas ainda tem defeitos ainda, mas relacionado a nós que vivemos na 3ª dimensão aqui, é a mesma coisa no ser angelical, né? Igual o Bezerra Menezes para nós, não um ser angelical para nós, né? É um ser que já subiu muito a perfeição, mas ele vai encarnar no planeta de regeneração, né? Ele vai encarnar, até já falou que ele vai demorar muito, então daqui a pouco tempo ele vai embora daquele planeta, que já cumpriu o compromisso dele aqui. Ele ficou aqui até passar para a regeneração, ele já vai embora, encarnar, já falou que vai encarnar no planeta de regeneração, mas ele já falou também que vai chegar lá, vai ser uma criancinha lá, vai começar engatinhando esse planeta também. Os outros estão tudo acima dele, porque vai começar a primeira encarnação. Quer dizer, para nós é um espírito que está lá em cima, para onde ele vai encarnar é um espírito que está lá embaixo. Então, qualquer lugar que a gente tiver, a gente, quando chega de lá, a gente chega criança também. O espírito, por exemplo, que ele vive num planeta de regeneração há milhares de anos, desenvolve. Regeneração plena, é maravilha. Aí ele vai encarnar no planeta ditoso, vai começar um bebê lá no planeta ditoso. Na regeneração plena ele é um angélico, lá é um bebê. Mas olha, um bebê no planeta ditoso, para nós aqui é angelitude total, né? Até de regeneração plena para nós é um ser angélico, mas ainda tem umas coisas para aprender, tem muita coisa para aprender ainda tem muito desenvolvimento ainda para realizar na vida dele. Então a perfeição absoluta não existe, a perfeição sempre é relativa. Em comparação ao padrão terra, nossa, quem está num planeta de regeneração para nós é um ser angélico, né? Mas por que estão encarnando aqui? Porque ainda tem corpo astral. Por que tem muito ser angelical encarnando aqui? Porque ainda tem corpo astral. Se ainda tem corpo astral, é porque não atingiu ainda total angelitude. Porque o tipo de espírito, tipo igual o arcanjo Miguel, esse não tem corpo astral mais. Não encarna mais, não tem jeito. Só se quiser descer, fazer uma descida vibratória para construir um corpo astral para ele encarnar. Mas ele já não tem mais. O espírito do nível dele já não tem mais corpo astral, então não encarna mais, nem como missionário. Só se ele quiser fazer um sacrifício como Jesus fez, né? Ficou 1000 anos construindo um corpo astral para poder manifestar aqui na Terra. Agora, do jeito que ele está agora, o tanque já evoluiu, nem isso é possível mais. Não tem jeito mais. Ele falou que não encarna mais, que não tem mais condição. Manda outros, ele não tem jeito mais. Então, enquanto a gente tem corpo astral, a gente encarna ainda, até em planeta primitivo. Se for para a missão, claro, né? Mas você corre risco. Mas você sabe que planeta primitivo, você corre menos risco que planeta de prova e expiação? É o pior planeta para adquirir quedas morais, é de prova e expiação. Você pode encarnar no planeta primitivo lá, que você vai ser um angelical lá. Mas se encarnar no planeta de prova e expiação, aí você tem queda mesmo, porque é complicado. Porque a corrupção é muito grande, a matrix é muito forte, o arrastamento é muito grande, o produto do meio é muito forte na gente. Então tem muito espírito de grande elevação que ele tem queda por conta disso. Ele não deixa de ser o que ele é não, mas ele contrai débito, pronto. Aí, por exemplo, suponhamos um espírito angelical desceu aqui para cumprir uma missão, que estava vindo nos montes, no monte. A gente não identifica porque é um ser humano comum, né? Ele fala, ó, aquele ser ali é uma encarnação de um anjo. E todo mundo, que é isso, mentiroso. Porque não tem asa, não tem nada, é tudo diferente, tudo igualzinho a gente mesmo, não tem diferença nenhuma. Mas o espírito é. Mas ele é produto do meio, ele está aqui encarnado, é um ser comum. Ué, ninguém acredita que ele é um ser angelical, ele está ali. Então, ele vai trazer um conhecimento absurdo dele, porque ele tem, mas ele corre risco de contrair dívida, porque ele ser um produto do meio, fazer tudo que o ser humano comum faz, não é problema. O problema é dívida kármica. Você contrair uma dívida kármica, se não contrair, ele encarna, pronto, vai embora, continua do mesmo jeito, evoluiu mais um pouco. Mas se contrair uma dívida kármica, ele tem que continuar encarnando aqui só para quitar o débito dele.
Aí ele tem que ficar. Aí é obrigado, é lei. Aí tem que ficar até resgatar a dívida que contraiu. Então é por isso que existe muito espírito lá nas trevas que contraiu o débito e foi descendo. Porque ele era um ser lá de cima, né, um mestre ascenso, mas ele contraiu o débito, porque às vezes ele encarnou, às vezes ele trabalhou mal, porque ele não era puro de sentimento, de vibração. Ele desceu vibratoriamente, vai descendo, devagarinho, a gente nem percebe. Você vai descendo aos pouquinhos, você vai adaptando onde é que você chegou, aí você adapta aquilo ali para você estar tudo normal, beleza, aí você desce um pouquinho, vai se adaptando. Quando pensar que não, você já virou um demônio, está lá embaixo. Aí depois para você subir, aí você não lembra quem que você é, esquece tudo que você já foi, aí é difícil. É muito espírito que é resgatado pelo Alcera, fulano de tal, mestre ascenso assim, assado. Aí traz a recordação na mente dele, assim, que, nossa, ele desaba no choro. Assim, nossa, eu não lembrava de nada disso. Aí pronto, quebra um canto. Aí, na hora vai embora, o mestre já vem e resgata ele, pronto, vai continuar, mas que monte de débito, ele vai ter que encarnar pra caramba, para quitar os débitos tudo. Mas ele, pelo menos, ele lembrou quem que ele era. Então está sendo resgatado esses espíritos dessa forma, assim. Não é todos que são assim, não. Tem gente que é mago para valer mesmo, não tem nada, não desceu, não. Ele ficou ali, que ele quis mesmo, tudo aquilo ali. Mas muitos são resgatados porque era lá de cima, né? É a hora dos resgates, está na hora de resgatar tudo, a gente se resgatar também. Nós estamos aqui nessa última encarnação para resgatar a nossa realidade espiritual, nossos fractais, está sendo tudo resgatado agora. Então, se a gente resgata tudo, ótimo, maravilha, que você está alinhado, você está no equilíbrio, aí você está subindo, evoluindo. Mas se você não resgata, você vai ter que fazer esse papel ainda, tem que resgatar. E é a gente que tem que fazer isso, não é os nossos anjos guardião, não. É a gente, nós que temos que resgatar. Porque eu falo assim, a gente, o espírito, nós, espírito. Os fractais são nossos, do espírito. Então a responsabilidade é nossa, do espírito. Se o fractal nosso está em situação difícil, está endividado, ainda está complicado, é o espírito que é o responsável, ele que tem que resgatar. Fractal, pô, todo mundo alinhadinho ali, ó, todo mundo caminhar junto, sem problema mais, tudo no equilíbrio. Aí pronto. Aí o espírito realizou a obra dele, aí ele sobe no degrau, aí vai para a regeneração. Se contrair uma dívida lá, ele tem que voltar, porque na regeneração não tem jeito que está débito. Contrair um débito lá, instantaneamente volta. Então é uma encarnação só. Por isso que tem idas e vindas, espírito sobe e desce, espírito sobe e desce. Muitas vezes está encarnando espíritos aqui, que são seres bem evoluídos, mas muitos porque estão descendo, porque tem necessidade, porque não estão conseguindo acompanhar lá, então desce para cá, chega aqui. É um ser graduadíssimo, né? Porque da onde ele está vindo, muitos não estão aqui. É lógico que é uma missão, sim, mas estão por necessidade também, que precisa estar aqui. Então aproveita o útil, né, ao agradável. Vem como uma missão e uma necessidade também. Agora tem muitos que são só missionários mesmo, desce aqui com uma missão para poder ajudar mesmo, sacrifício mesmo, voluntariado mesmo, mas mesmo sabendo que eles correm risco. Eles têm medo de encarnar assim, só que eles enfrentam o medo. Muitos falam para a gente tem medo de encarnar, porque eles sabem os riscos que a gente corre, mas vem por amor, vem por sacrifício, porque uma encarnação num planeta desse nosso aqui, para um ser desse, nossa, só dá um ser que tiver êxito na encarnação, eles dão um salto na evolução deles, nossa, de pelo menos meia dúzia de encarnação nos planetas de origem deles. Aqui numa encarnação só, eles dão esse salto, mas eles sabem o risco que corre também, porque o arrastamento é muito grande.